Então, queridos, chegamos ao momento mais importante da nossa programação, o momento em que estaremos compartilhando da Palavra de Deus, neste tema dessa noite, que é o Descanse em Deus. E eu quero convidar você que puder a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite na tua presença e te agradecemos pelo teu cuidado para com as nossas vidas, Pai. E pedimos nesse momento que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações, ó Pai, através da tua palavra, Pai. Ó Deus, retira toda distração, retira, ó Pai, tudo aquilo que queira nos impedir, ó Pai, de conhecermos um pouco mais da tua palavra, Pai. Na certeza de que ela não volta vazia, e sim ela cumpre, ó Deus, o propósito pela qual foi designado. Pai, eu te louvo e te agradeço desde já, ó Pai, na certeza, ó Pai, de que, ó Deus, vidas, ó Pai, estarão sendo tocadas, ó Pai, através, ó Deus, desta palavra, nesta noite, para a glória, para a honra do teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Então, queridos, como o título da mensagem desta noite, Descanse em Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra que um dos fatores mais importantes na nossa caminhada com Deus é que nós possamos realmente a cada dia aprender a descansar no Senhor, a confiar nele, sabendo que Ele cuida de nós em todos os detalhes. Aí eu poderia te perguntar o seguinte, se você é uma pessoa ansiosa ou se você é uma pessoa mais tranquila. E a palavra de Deus, gostaria que você estivesse abrindo no texto que está aí na telinha, texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 ao versículo 34, nos diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis muito mais que as aves? E qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais de todas elas. Pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gary Collins uma vez disse o seguinte, que a ansiedade
foi denominada a emoção oficial da nossa época, a base de todas as neuroses, o fenômeno psicológico mais difundido nos dias de hoje. E Jesus mesmo, ele nos aponta e ele nos atenta que somos ansiosos e que questões às vezes muito pequenas podem roubar a nossa paz. E ele nos diz que nós não devemos permitir que nem a comida, nem a bebida, nem o vestuário se tornem motivo de ansiedade, muito menos aquilo que nós sabemos que Deus tem prometido para as nossas vidas e queremos que as coisas sejam feitas para amanhã nas nossas vidas. Sabendo que Deus, ele não trabalha como nos tempos que hoje nós vivemos, na nossa era cibernética, onde muitas coisas se resolvem apenas num clique. Deus, ele trabalha dia após dia, dentro do seu tempo, do seu kairós, para que no momento que ele sabe o momento em que estaremos prontos, é aí que entra o nosso tempo. E os dois se juntam, se fundem, e é ali que nós já estaremos prontos e preparados para comportarmos a bênção de Deus, ou comportarmos aquilo que Deus vem nos preparando a cada dia. Como eu estava falando ontem na igreja, ministrando a palavra ontem à noite, com José, por exemplo, do Egito, ele esperou 13 anos para chegar no trono, como vice-rei do Egito. Mas é claro que ele não estava esperando isso. Mas Deus, na sua adolescência, com seus 17 anos, Deus deu 2 sonhos a José. E concretizou 13 anos depois. Sendo que durante 2 anos da sua vida, percebe-se que nada nas Escrituras foi registrado. Quando ele estava preso injustamente, numa masmorra, e ele já havia solicitado ao copeiro-chefe do faraó que se lembrasse dele. Isso nos ensina, meus queridos, que em todas as coisas nós precisamos confiar e descansar no Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós. A Bíblia nos diz, o apóstolo Pedro nos diz que nós devemos, na sua primeira carta, no capítulo 5, que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que cuida de nós. Assim como o apóstolo Paulo também nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque muitas vezes quando nós deixamos a ansiedade falar mais alto, nós deixamos a fé diminuir. E nós temos que, a cada dia, ter a certeza que Deus, ele tem o controle absoluto em nossas vidas. Que Ele cuida de nós em todos os momentos, como nós acabamos de ler aqui no texto-chave desta meditação. Se Deus, ele cuida das aves do céu, é claro que quando Jesus disse aqui que as aves, elas não plantam, elas não colhem, é claro que um passarinho adulto, ele não vai ficar lá no ninho com seus filhotes e com a boca aberta, com o bico aberto, esperando que a comida caia. Mas ele não se preocupa, ele vai atrás. Assim como também a palavra de Deus aqui nos diz
que nem mesmo Salomão, em toda a sua riqueza, em toda a sua glória, se vestiu semelhantemente aos lírios do campo, na questão da beleza dessas flores. E que nenhum de nós, meus queridos, nós não podemos acrescentar nenhum segundo às nossas vidas. Quando a palavra de Deus nos aponta, lá no Salmo 139, a Bíblia nos diz que Deus, antes da fundação do mundo, já havia no seu livro estabelecido os dias para cada um de nós. Assim como Jó também, lá no capítulo 14, verso 9, nos diz, versículo 5, perdão, nos diz que todos os nossos dias estavam determinados para nós e que não ultrapassaríamos o limite que Deus deu a cada um de nós. Por isso, meus queridos, nós podemos entender que Deus, Ele é soberano e que Ele cuida de nós em toda e qualquer circunstância. Meus queridos, Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelo, no meu caso aqui a maioria, ainda castanhos, mas já tenho fios brancos na cabeça, e Ele sabe exatamente quantos. Dessa forma, meus queridos, Deus, na sua infinita fidelidade e cuidado conosco, Ele não falha, Ele não falta, Ele não é inconstante, Ele não é inconsistente, Ele não mente, Ele não muda, e sim, aquilo que Ele prometeu em sua palavra, Ele cumpre. De fato, nós podemos ver a cada dia que Deus, Ele tem cuidado de nós e Ele não falta, como nos diz o Salmo 23, versículo 1. Nós podemos entender, meus queridos, que o que nós precisamos é deixar que o Senhor esteja totalmente no controle da nossa vida, da nossa história, de modo, meus irmãos, que nós possamos a cada dia nos permitir ser moldados por Ele e viver a cada dia a vontade soberana, absoluta dEle sobre as nossas vidas, obedecendo a Ele, que aí as demais coisas nos serão acrescentadas, segundo a vontade dEle. Porque, infelizmente, meus queridos, o que acontece hoje em dia é que muitas vezes as nossas preocupações acabam girando em torno de situações que nunca irão acontecer. Às vezes nos preocupamos demasiadamente com tantas coisas, quando Deus, Ele nos fala que nós devemos viver a cada dia o presente. Isso significa que Ele nos conhece, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que nós precisamos a cada dia dEle para resolvermos cada situação no nosso dia a dia, de forma que basta nós confiarmos, basta o obedecermos, basta confiarmos e deixarmos Ele agir em nós
muito além daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Por isso, meu querido, lança tua ansiedade nas mãos do Pai. Ele não te desampara. E você pode entender que acima de todas as coisas, Ele está no controle da sua história. Ele está no controle da sua vida. Não tenha sobre você um só cuidado qualquer que seja. Porque somente um, é demais para nós. Nós precisamos descansar nele. Como o salmista Davi também nos diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Salmo de número 27. Salmo 37 nos diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega tudo na mão dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. No versículo 7, descansa no Senhor, espera ele agir. E não se irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso vai te fazer acabar muito mal. Então descansa. Que consolação tem o nosso coração descansando no poder de Deus, porque Ele tem prazer em nos proteger e podemos descansar no amor dEle, descansar na Sua presença e caminharmos a cada dia com Ele para a honra e a glória dEle. Por isso eu te convido, se você puder, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor, eis aqui as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Tua palavra diz, ó Deus, que nós devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque é o Senhor que cuida de nós, Pai. E eu quero Te suplicar, ó Pai, que o Senhor esteja nesse momento ouvindo, ó Deus, a minha oração, ó Pai, ouvindo a oração dos meus irmãos, ó Pai, que estão acompanhando, ó Deus, esta programação, esta gravação, Pai. Eu não sei, ó Deus, quais são os problemas, ó Deus, que os meus irmãos estejam enfrentando, Pai. Mas que possamos, ó Deus, a cada dia descansar em Ti, confiar em Ti. E saber, ó Deus, que o Senhor jamais falha, que o Senhor entra com a Tua providência no momento oportuno, ó Pai, de acordo, ó Deus, com o Teu querer, muito além daquilo que pedimos ou do que pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera, Pai. Pedimos, Senhor, que Tu estejas abençoando, ó Pai, cada ouvinte, cada internauta, ó Pai. Seja, ó Deus, no meio de lutas, ó Pai, em relação a desemprego, ó Pai, a falta de negócios, ó Deus, em relação à saúde, ó Pai, em relação, ó Deus,
a fracassos espirituais, Pai. Senhor, em nome de Jesus, quero te suplicar, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, ó Pai, cada vida, inundando, ó Deus, com tua graça, com tua paz, ó Deus, com o teu amor. E que vidas, ó Pai, possam ser abençoadas. Apenas de colocarmos, ó Deus, o que devemos fazer, ó Pai, em obedecer a tua palavra. Descansando e esperando no teu agir, para que possamos experimentar, ó Pai, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso, desde já nós te agradecemos, na certeza, ó Deus, do teu cuidado e da tua bênção sobre as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. E graças a Deus. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, desde já, agradecer a cada um dos irmãos que já estiveram aqui nos acompanhando. Irmã Magda, aqui da PIB de Itupeva. Irmã Marilza, Alice, irmã Ludmila, a de São Paulo, e outros irmãos que também estiveram aqui nos acompanhando. Que Deus os abençoe. Então, esteja compartilhando essa mensagem, e já vai a dica aí, esse vídeo vai continuar na minha linha do tempo do Facebook, mas agora nós também temos o canal da PIB no YouTube, que é o canal Cultos PIB Vídeo, e você pode, logo você vai poder assistir essa palavra lá no nosso canal do YouTube. E poder compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, dar o seu like e compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.